Oi, tudo bem? Tu pode até acreditar que não, mas o que acontece nos Estados Unidos nos afeta bastante. Um dos exemplos é a inflação. Afeta bastante o nosso IPCA, o que acontece por lá. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele pode ser afetado diretamente pela taxa Selic deles, que seria a taxa básica de juros dos Estados Unidos. Se por um acaso lá eles começam a subir mais do que se imagina que vão subir, olha, pode afetar bastante o nosso câmbio. E o câmbio afeta a nossa inflação. Parece meio complicado tudo isso, né? Mas eu vou te explicar isso hoje. Meu nome é Jefferson Erhardt, criador do canal Finanças Direto ao Ponto, e eu preciso te dizer que o mundo ainda é globalizado. Depois desse início da guerra de Rússia e Ucrânia, agora essas tensões de China e Taiwan, o mundo está começando a não querer ser tão globalizado como antigamente. Está começando a ser mais nacionalista. Talvez os países mais do Ocidente se separarem, não comprarem tantas coisas dos países do Oriente. Talvez os Estados Unidos comecem a comprar menos coisas na China, então seus custos tendem a subir mais. Bom, isso é só um detalhe, né? Isso é um ponto para tu saber que provavelmente de agora em diante a inflação tende a ser um pouco mais alta no mundo como um todo. A gente passou os últimos 20 anos tendo uma inflação bem baixa porque o mundo globalizado ele é mais barato. Tudo que é centralizado acaba sendo mais caro. Quando é descentralizado, é mais barato. Mas não adianta tu ter alguma coisa barata e no momento que tu mais precisa, daqui a pouco tem uma guerra e tu não consegue ter aqueles teus insumos e tu tem um grande problema nas mãos. Que foi o que aconteceu a partir do momento da guerra da Rússia e da Ucrânia, né? A Europa agora está sofrendo bastante com falta de gás, petróleo e diversos pontos. Mas o que eu preciso te dizer é que enquanto nós somos globalizados, o que acontece nos Estados Unidos afeta a gente aqui. Então, se por um acaso o dólar sobe, olha, nós ficamos mais pobres como país. A nossa moeda fica desvalorizada. Então, se a gente quiser fazer uma viagem para o exterior, lá para os Estados Unidos, a gente vai conseguir comprar muito menos coisas, né? Então, a gente sofre pelo impacto da valorização da moeda dos Estados Unidos. Nosso poder de compra diminui lá fora, né? Um exemplo clássico aqui é a Venezuela, que teve sua moeda desvalorizada absurdamente. O poder de compra dos venezuelanos diminuiu muito. A Argentina está tomando o mesmo caminho. Então, ambos têm inflação altíssima e estão perdendo o poder de compra. Até se tu for para a Argentina agora, tu vai conseguir comprar muito mais coisas. Eles estão ficando muito mais pobres perante o mundo, né? E isso acaba ocorrendo principalmente pela desvalorização da moeda, que também é influenciado pela inflação e diversos pontos, tá? Mas e o real contra o dólar? Será que também está se desvalorizando tanto assim? Por enquanto ainda não. Nosso câmbio pode parecer alto, mas comparado com essas outras nações, ainda é bem controlado, né? E o que afeta o dólar alto? Quanto mais alto for o dólar, mais caro ficam as commodities. Então, por exemplo, petróleo. Se o dólar subir, o petróleo fica mais caro. E o que o petróleo impacta a gente, né? Não é somente combustíveis. Plásticos também são derivados de petróleo. Existe trigo, existe açúcar, existe a celulose. Então, todas as commodities, no geral, são atreladas ao dólar. Então, se o dólar sobe, todos esses insumos acabam ficando mais caros. Se eles ficam mais caros, a gente vai acabar sentindo lá na frente como consumidores. Tem diversos outros exemplos. Fertilizantes, defensivos agrícolas, tudo é em dólar. Então, se tudo isso fica mais caro, o custo de se produzir aqui no Brasil fica mais caro, que vai chegar lá no supermercado em algum momento. Existem também outros exemplos clássicos, como aparelhos eletrônicos, né? Laptops, smartphones, tudo fica mais caro com o dólar mais caro. Subindo o dólar, a nossa inflação sobe também. Por isso que não é bom quando o dólar sobe muito, a gente acaba sofrendo aqui dentro do país, né? Se tu não é inscrito aqui ainda no canal, já te inscreve e ativa as notificações, sai vídeo toda segunda-feira às 19 horas. Se precisar de alguma consultoria financeira individual, o link fica aqui na descrição do vídeo, tá? Tá, Jefferson, mas e o que faz o dólar subir ou cair? Olha, basicamente é oferta e demanda. Existem diversos aspectos que fazem aumentar a oferta ou a demanda de dólar. Então não vou entrar no detalhe aqui. Mas basicamente, se tu tem mais gente enviando dinheiro para fora do país, ou seja, está comprando dólar, então o dólar tende a subir. Agora, se tem mais gente trazendo dinheiro de fora para dentro do país, ou seja, vendendo dólares e comprando reais, então tende a cair o preço do dólar. Basicamente é isso, oferta e demanda na questão de compra e venda de dólares. E um dos pontos que afeta fortemente essa oferta e demanda de dólar é a taxa básica de juros, tanto a nossa quanto a de lá. A diferença entre elas pode fazer com que muita gente pense em não investir no Brasil
em investir no exterior, em algo que é muito mais seguro do que investir aqui num país emergente como o Brasil, né? Então aqui a gente está pagando 3,75% ao ano. Será que isso aqui da taxa de juros americana é o suficiente para manter o dinheiro aqui no país? Ou se daqui a pouco a gente começa a subir para 5, 6, 7, 8% lá nos Estados Unidos, será que já não fica essa diferença muito pequena para o Brasil e talvez seja muito mais seguro eu investir numa moeda forte lá nos Estados Unidos, num país muito mais sério do que o nosso país? Então, quando a gente começa a ter essa diferença diminuída, impacta diretamente o nosso câmbio. Então, os investidores internacionais acabam tirando dinheiro do país e mandando para os Estados Unidos. E não é somente uma pessoa física ou outra, ou valores pequenos. Às vezes são investidores com grande capital. E isso pode impactar fortemente o câmbio. Como estamos em um período de possível recessão mundial, muita gente fica com receio de quebradeira geral no mundo como um todo. E qual é o investimento mais seguro? É os Estados Unidos. Lá a moeda deles é tão forte e segura, já passaram por tantos problemas, que as pessoas não querem investir num país como o nosso, ou diversos outros emergentes. Para não ter perigo de perder totalmente o seu capital, tiram o dinheiro e mesmo que renda um pouco menos, eles têm certeza de que vão receber. E por causa do risco de os Estados Unidos subir essa taxa básica de juros deles acima do que se está imaginando, é possível que a nossa taxa Selic não caia tão rapidamente quanto se está imaginando. É possível que ela se mantenha alta por mais tempo ou, dependendo do que ocorrer lá fora, tenha até que subir um pouco mais, mesmo já estando em um percentual muito alto. Então, para tu ver, né? Está tudo interligado. Se tiver qualquer dúvida, sugestão de novo vídeo, escreve aqui embaixo para mim, que eu vou adorar ler e responder todo mundo. Muito obrigado e tchau, tchau!